Dando continuidade às nossas aulas, eu quero só explicar rapidinho aqui um detalhe. Na verdade, a nossa aula de hoje não seria esse assunto. Eu iria dar continuidade às nossas revisões. A gente fez a revisão do Simple Present Tense e vamos fazer a revisão de todos os tempos simples. São 4 tempos, né? Presente, passado, futuro e condicional. Então, eu já fiz a revisão do presente simples e eu vou dar continuidade para a revisão do passado, do futuro e do condicional simples, porque é necessário que a gente revise os tempos para depois entrar nos assuntos propriamente dito do terceiro ano. Mas eu tive uns contratempos essa semana e eu precisava definir o tema, né, da nossa aula, o assunto, e eu não sabia como eu estaria nessa semana agora da aula. Por conta disso, eu então escolhi esse assunto, que ele é curtinho e simples, porque na dúvida se eu ia poder dar aula ou não, eu estava com os probleminhas, eu então escolhi esse assunto. Mas logo depois, né, na nossa próxima semana, eu vou estar dando continuidade às nossas revisões, ok? Então, hoje o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver essa diferença do verbo to do e do verbo to make, porque os dois verbos significam fazer, né? Então, os alunos ficam muito na dúvida, quando é que eu uso o fazer to do e quando é que eu uso o fazer to make? Então, de antemão, eu já quero dizer uma coisa a vocês. É mais questão de você decorar mesmo, sabe? Porque vocês vão ver que essas definições, esses conceitos, eles não são muito fiéis. E vai mesmo pela expressão. É memorizar a expressão com um determinado substantivo que você usa mais o do, né? E outros que são específicos do make. Mas vamos lá, aqui nós temos uma definição que não é muito fiel, mas está aqui, né? O verbo do é usado quando alguém performa uma ação, atividade, trabalho ou tarefa. Geralmente está associado a coisas não palpáveis ou tarefas em produção de algo novo. Bom, coisas não palpáveis nem sempre, tá? Mas essa questão de não estar produzindo algo novo, geralmente é por aí sim. Então, nós temos aqui, for example, to do homework, fazer a lição de casa. Então, fazer a lição, você não vai produzir nada novo, né? Você vai responder. Então, é o uso do to do mesmo. To do the dishes, que seria, já muda, já não tem mais a tradução de fazer, tá vendo? É lavar a louça, né? To do crossword puzzles, então, resolver palavras cruzadas ou fazer palavras cruzadas. To do a favor, fazer um favor. To do the shopping, fazer as compras. To do your hair, arrumar o cabelo. To do an exercise, fazer um exercício. To do business, fazer negócios. To do research, fazer pesquisa, tá? Então, esse verbo também pode ser usado quando estamos falando de ações de modo geral. For example, temos aqui, I have nothing to do. Não tenho nada para fazer. Então, esse fazer é como uma ação de modo geral, tá? She does everything for her sister. Ela faz tudo pela sua irmã. Atenção que esse does aqui não é verbo auxiliar do simple present, ok? Mesmo porque não temos auxiliar em frase afirmativa. Esse aqui está mesmo sendo o verbo de ação to do, conjugado na terceira singular. No simple present ele recebe a desinência S porque ele é um verbo terminado em O, ok? Então, é toda aquela regra normal que nós vimos na nossa última aula do Simple Present. Então, ela faz tudo para sua irmã. E do it now, faça isso agora. São exemplos aí também com o verbo do, se referindo à ação de modo geral. Outra coisa também que a gente pode encontrar é o verbo, ele funcionando na frase como um elemento enfático, né? Veja essa frase aqui. Aqui sim, o verbo de ação
é no, tá? E o que esse does está fazendo numa frase afirmativa de simple present tense? Quando eu jogo o does, aí ele não está funcionando como verbo. Ele vai funcionar como um elemento para dar ênfase à ação da frase. Se eu digo assim, she knows, se fosse a frase sem ele, né? Então, seria a desinência no verbo saber conhecer. Então, ela sabe francês. She knows French. Mas eu quero dizer que ela realmente sabe. Eu quero dar uma ênfase. Eu quero afirmar categoricamente. Então, eu posso fazer uso do auxiliar aqui. Então, eu digo she does know French. Aqui sim, eu estou usando um auxiliar na afirmativa do simple present para dar um reforço aí, uma ênfase na ação do verbo. E aí a desinência já veio para ele e não no verbo de ação, tá certo? Aqui já é uma frase de passado que nós vamos revisar. O auxiliar do passado é did, numa frase afirmativa junto com o verbo de ação. É também no sentido de dar ênfase, então eles de fato gostaram da peça, o play aqui como substantivo e não verbo, né? Porque tem um artigo na frente. E temos também aqui they do listen to us. Eles realmente nos escutam, ok? Eu vou dar uma pausa e entro já já com a explicação do make.